Boa noite, viajante. Eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Respire devagar, não como quem precisa aprender, mas como quem finalmente tem tempo. O ar entra sem esforço, enche o peito com suavidade e sai do mesmo jeito, como se o corpo soubesse exatamente o que fazer, sem pedir ajuda. Não existe urgência agora, nenhuma expectativa, nenhuma tarefa esperando do outro lado desta história. Você está aqui, e isso é suficiente. Imagine que o peso do dia começa a se dissolver. Não de uma vez, não como algo que desaparece, mas como algo que perde importância. Como uma roupa que você tira devagar no fim da noite, dobrando com cuidado, colocando de lado. Os ombros descem um pouco mais. A mandíbula relaxa. A testa fica lisa, como água parada. O corpo entende que não precisa mais vigiar nada. É janeiro. Um janeiro calmo, amplo, quase preguiçoso. Um mês que respira diferente. O ano ainda está começando, e por isso não exige explicações. Não cobra decisões. Tudo parece mais aberto, mais possível e ao mesmo tempo mais simples. A noite chegou sem pressa. O céu escureceu aos poucos, respeitando cada tom que veio antes. Agora ele é profundo, macio, sem nuvens densas. Um céu que não ameaça a chuva, não promete tempestade, apenas observa. Você caminha lentamente pela praia. A areia clara reflete a luz fraca das lanternas espalhadas ao longe. Cada passo deixa uma marca que logo se desfaz, apagada pela brisa suave ou pelo simples acomodar dos grãos. Nada aqui quer durar demais. O mar está próximo. Você não precisa vê-lo para saber. O som está sempre presente, constante, previsível. Ondas pequenas chegam, se desfazem em espuma delicada e retornam. Não há força demais nelas. Não há violência. Apenas repetição. Uma repetição confortável. O cheiro de sal se mistura com o ar morno da noite. Um cheiro limpo, antigo, que parece abrir espaço dentro do peito. Cada inspiração traz essa mistura leve de mar, vento e algo vegetal, vindo das casas próximas. Você anda sem destino. Não está indo para lugar nenhum específico. E isso traz um alívio silencioso. Ao longo da orla, algumas casas permanecem acordadas, mas em silêncio. As janelas estão abertas, as luzes baixas. Cortinas leves se movem com o vento, criando sombras que dançam lentamente nas paredes. Em uma casa, alguém toca música muito baixo. Não dá para distinguir a melodia. Apenas notas longas, espaçadas, quase confundidas com o som do mar. Em outra, alguém lava um copo, e o som da água ecoa brevemente. Depois some. Nada chama sua atenção por muito tempo. Nada disputa espaço na mente. Você passa por um caminho de madeira que leva até uma varanda ampla, elevada um pouco acima da areia. A madeira está morna ainda, guardando o calor do dia como um segredo pequeno. Subir os degraus exige atenção mínima. O corpo se move sozinho, sabendo onde pisar. O rangido suave da madeira soa quase como um cumprimento. A varanda se abre diante de você. Ela é simples, espaçosa, voltada inteiramente para o mar. Não há excesso de móveis. Apenas o necessário para permanecer ali por um longo tempo. 2 cadeiras de madeira, uma mesa baixa, algumas lanternas presas às colunas. E a rede? Ela está ali, estendida, aguardando sem expectativa. O tecido claro se move lentamente, acompanhando o vento. Não balança demais. Não chama atenção. Apenas existe. Você se aproxima. Antes de se sentar, você para por um instante. Olha o mar. Observa como a linha do horizonte mal se distingue do céu. Tudo parece misturado, fundido, tranquilo. Você se senta na rede. O tecido cede devagar, aprendendo seu peso aos poucos.
A rede se ajusta. Encontra um ponto de equilíbrio. Um balanço quase imperceptível começa, indo, voltando, como um coração em repouso. O corpo responde imediatamente. As costas se acomodam. As pernas relaxam. Os braços repousam sem esforço. Você sente o vento tocar a pele. Não é frio. Não é quente. É apenas o vento, presente, gentil, constante. Sobre a mesa próxima, uma jarra de vidro reflete a luz amarelada das lanternas. Dentro dela, água fresca com rodelas de limão e folhas verdes que flutuam lentamente, acompanhando o movimento quase invisível do líquido. Você se serve. O copo é pesado, sólido, agradável ao toque. A água desliza pela garganta, refrescando sem surpreender. Ela não pede atenção, apenas cumpre seu papel com perfeição. Você volta à rede. O céu agora está completamente escuro, mas não pesado. Algumas estrelas surgem, espaçadas, suaves. Elas não piscam com intensidade, apenas observam. O som do mar continua, sempre igual, sempre diferente. Cada onda é parecida com a anterior, mas nunca idêntica. E isso traz uma sensação estranha e boa. A de que o mundo funciona sem precisar da sua vigilância. Você não precisa controlar nada. Não precisa resolver nada. Não precisa entender nada. A respiração se aprofunda mais um pouco. Inspira. Expira. O ar parece mais fresco quando entra, mais leve quando sai. A mente começa a desacelerar. Pensamentos surgem, mas não se fixam. Eles passam como nuvens baixas, refletidas na água escura do mar, e depois se dissolvem sem deixar rastro. Você sente o corpo pesado, mas de um jeito bom. Pesado como quem finalmente encontra apoio. Pesado como quem não precisa se mover. Luzes distantes surgem ao longo da praia. Lanternas baixas, colocadas com cuidado, iluminando apenas pequenos trechos do caminho. Elas não tentam clarear tudo, apenas o suficiente para guiar, não para acordar. Você ouve passos distantes na areia. Alguém caminha lentamente, respeitando o silêncio. Os passos se aproximam, depois se afastam, até desaparecerem completamente. O mundo continua, mas não te chama. A rede balança um pouco mais, quase imperceptível. O som do tecido se misturando ao vento cria um ritmo próprio, repetitivo, confortável. E aqui, neste ponto da história, nada acontece. E exatamente por isso, tudo acontece. O descanso se instala, a calma se aprofunda. O corpo entende que pode soltar mais um pouco. Você sente as pálpebras pesarem, não para fechar ainda, apenas para descansar. Esta é apenas a chegada, o primeiro mergulho na lentidão, o começo de um espaço que não exige nada de você. A noite ainda tem muito tempo, o mar continuará respirando, e você pode permanecer aqui, ouvindo, sentindo. A noite continua, não muda de repente, não se transforma em outra coisa. Ela apenas se aprofunda, como se ganhasse mais camadas de silêncio, mais espaço entre um som e outro. Você continua na rede. O balanço agora é quase imperceptível. Não porque parou, mas porque o corpo já se adaptou ao movimento. O ir e vir ficou tão natural que deixa de ser notado, como a própria respiração. O vento muda levemente de direção. Ele vem agora do mar para a terra, trazendo consigo um cheiro mais úmido, mais salgado. Um cheiro que parece limpar os pensamentos, como se cada inspiração varresse o que não é necessário. Você inspira, e o peito se expande sem esforço. Você expira, e o corpo afunda um pouco mais na rede. As lanternas continuam acesas. A chama dentro de cada uma se move de forma lenta, protegida pelo vidro. Nenhuma delas apaga. Nenhuma brilha demais. Todas parecem ter combinado entre si de manter a mesma intensidade, o mesmo tom de luz. O tempo aqui não corre como em outros lugares. Ele se alonga, ele se estica, ele se acomoda. Você percebe um som diferente misturado ao mar. Não é música, não é voz.
É o som de folhas de palmeira se tocando, lá embaixo, perto da areia. Um som seco, ritmado, que aparece e some conforme o vento passa. A casa atrás de você permanece silenciosa. Uma presença tranquila. Ela não exige atenção. Não chama. Apenas oferece abrigo, caso seja necessário. Você sente o calor acumulado na madeira da varanda subir lentamente pelas costas. Um calor residual, guardado do sol do dia. Não é quente. É confortável. Um lembrete suave de que o dia existiu e passou. O corpo responde a esse conforto com um suspiro mais longo. A respiração se torna mais profunda sem que você precise decidir isso. Inspira. Segura um instante. Expira. Os pensamentos agora vêm mais espaçados. Quando surgem, não carregam imagens nítidas. São mais como sensações vagas. Cores. Lembranças sem forma. Fragmentos de algo que já não importa tanto. Uma sensação de estar seguro. Uma sensação de não precisar explicar nada. Uma sensação de estar exatamente onde deveria estar. Você fecha os olhos por alguns segundos. Mesmo de olhos fechados, o mundo continua presente. O som do mar não desaparece. O vento ainda toca a pele. A rede ainda sustenta o corpo com cuidado. Nada se perde quando você fecha os olhos. Pelo contrário, tudo fica mais simples. Você abre os olhos de novo, só para confirmar que a noite continua ali. E continua, do mesmo jeito, fiel, paciente. Lá longe, no horizonte, um barco passa devagar. Apenas uma luz branca, distante, quase imóvel. Ela não corta a escuridão, apenas desliza, como se também estivesse cansada. Você acompanha aquela luz por alguns instantes, até que ela se mistura ao escuro e desaparece. O copo de água ainda está sobre a mesa. Pequenas gotas de condensação escorrem pelo vidro e caem lentamente na madeira, deixando marcas que logo somem. Nada aqui deixa marcas permanentes. Você percebe como isso é bom. O corpo inteiro parece mais pesado agora. Não um peso que puxa para baixo, mas um peso que âncora, que segura, que diz: você pode ficar. Os pés estão relaxados, as pernas soltas, o abdômen tranquilo, o peito calmo, o rosto completamente descansado. Se alguém olhasse para você agora, veria alguém em repouso profundo, mesmo acordado. Alguém que não está esperando nada acontecer. E essa ausência de espera é o que mais descansa. O vento passa de novo, um pouco mais fresco. Ele percorre a varanda, atravessa a rede, toca seu rosto e segue adiante, levando consigo qualquer tensão restante. Você sente vontade de puxar um tecido leve que está dobrado ao lado da rede. Um pano fino, quase como um lençol. Você o estende sobre o corpo, mais por hábito do que por necessidade. O tecido não esquenta. Ele protege. Protege do vento, da luz, do mundo. A rede balança um pouco mais quando você se ajeita. Depois encontra o equilíbrio novamente. O som do mar agora parece mais grave. As ondas continuam pequenas, mas o ritmo mudou sutilmente. Como se a própria água estivesse ficando mais lenta. Talvez seja apenas a sua percepção. Talvez seja o mundo acompanhando seu descanso. Você não precisa decidir. O céu continua escuro, mas algumas nuvens finas passam devagar, quase transparentes. Elas não escondem as estrelas, apenas as suavizam. Você observa isso sem esforço, sem curiosidade intensa. Apenas observa. E aos poucos, algo interessante acontece. O silêncio deixa de ser ausência de som. Ele vira presença. Uma presença firme, acolhedora, que envolve tudo. Um silêncio que não oprime. Um silêncio que embala. A mente começa a escorregar para um lugar mais profundo. Um lugar onde as palavras ficam mais lentas. Onde as imagens se dissolvem antes de se formar. Você sente que poderia dormir, mas não precisa. Dormir pode vir depois. Agora, apenas estar aqui já é descanso suficiente. A noite ainda guarda muitas horas. O mar continuará respirando.
A varanda continuará firme. A rede continuará sustentando. E você pode continuar aqui, solto, presente, inteiro. A manhã chegou sem pressa, como se o próprio tempo tivesse decidido caminhar mais devagar naquele pedaço de costa. O sol ainda não brilhava com força. Sua luz era suave, dourada, filtrada por uma névoa fina que pairava sobre o mar. As ondas continuavam seu movimento constante, indo e vindo, como uma respiração antiga e tranquila, repetida milhões de vezes desde antes de qualquer memória. A vila despertava aos poucos. Não havia sinos, nem gritos, nem correria. Apenas sons sutis. O arrastar lento de uma porta sendo aberta, passos descalços na areia fria da madrugada, o leve estalar de madeira aquecendo ao primeiro toque do sol. Tudo acontecia em silêncio respeitoso, como se ninguém quisesse perturbar a paz que envolvia o lugar. O viajante caminhava pela praia, sentindo a areia ainda úmida sob os pés. Cada passo deixava uma marca que logo era apagada pela água, como um lembrete gentil de que nada precisava durar para sempre. Ele respirava fundo, sentindo o cheiro salgado do mar misturado ao aroma distante de algas e madeira antiga. Havia algo profundamente reconfortante naquela simplicidade. Mais adiante, uma mulher recolhia conchas com movimentos lentos e cuidadosos. Ela não parecia procurar nada específico. Apenas caminhava, se abaixava, observava uma concha por alguns segundos. Às vezes, a devolvia à areia. Outras vezes, guardava no bolso do vestido de linho, como se cada uma tivesse algo a dizer, mesmo que em silêncio. Perto das casas, um pescador ajeitava suas redes sem pressa alguma. Seus gestos eram repetitivos, quase meditativos. Ele já fizera aquilo milhares de vezes, mas nunca com pressa. Para ele, cada nó era uma pausa, cada fio esticado era uma respiração. O mar não exigia velocidade, apenas constância. O viajante sentou-se em uma pedra lisa, aquecida lentamente pelo sol. Observou o horizonte, onde o céu e o mar se encontravam sem uma linha definida. Tudo ali parecia dissolver fronteiras, entre passado e presente, entre vigília e descanso, entre pensamento e sensação. Enquanto isso, na pequena praça da vila, uma mesa simples era preparada. Frutas frescas eram colocadas em cestos de palha. Pedaços de pão ainda morno eram deixados sobre panos claros. Não havia pressa para comer. As pessoas sabiam que a manhã se estenderia por muito tempo e que o dia seria longo e tranquilo. O som do vento passando pelas folhas das poucas árvores próximas criava um sussurro contínuo. Não era um vento forte, apenas o suficiente para balançar suavemente os galhos e refrescar a pele. Era o tipo de vento que não interrompe pensamentos, apenas os embala. O viajante percebeu que, ali, ninguém parecia carregar o peso do mundo. As preocupações, se existiam, eram leves como a espuma do mar. E, se alguém tivesse algo pesado demais no coração, o oceano estava sempre ali para ouvir, sem responder, sem julgar. Mais tarde, o sol subiu um pouco mais no céu, e a névoa começou a se dissipar. As cores ficaram mais vivas, mas ainda suaves. O azul do mar não era intenso, era profundo e calmo. O céu tinha tons claros, quase pastéis, como uma pintura feita para acalmar os olhos. Uma criança corria perto da água, rindo baixo, como se soubesse instintivamente que aquele lugar pedia delicadeza. Seus pés molhavam na beira do mar, e ela voltava correndo, deixando pequenas pegadas que logo desapareciam. A brincadeira nunca era barulhenta, apenas contínua, como o movimento das ondas. O viajante fechou os olhos por alguns instantes. O som do mar preenchia tudo. Cada onda que quebrava parecia levar embora um pensamento desnecessário. Cada recuo da água trazia uma sensação de leveza, como se o corpo inteiro fosse ficando mais solto, mais pesado ao mesmo tempo, pronto para descansar. Quando abriu os olhos novamente, sentiu que não havia necessidade de ir a lugar algum.
Estar ali já era suficiente. A vila, o mar, o vento e o tempo lento formavam um único ritmo, constante e acolhedor. E assim, sem anúncios ou mudanças bruscas, o dia continuava. O sol seguia sua trajetória, as pessoas mantinham seus gestos simples, e o mar permanecia ali, eterno, embalando tudo com sua presença silenciosa. A história seguia, calma como sempre, sem pressa de chegar ao fim. A tarde se espalhava pela costa de maneira quase imperceptível. Não havia um momento exato em que a manhã terminava e o outro tempo começava. Tudo acontecia de forma suave, como uma transição silenciosa entre dois estados de tranquilidade. O sol agora estava mais alto, mas ainda gentil, aquecendo sem incomodar, iluminando sem ofuscar. O mar mantinha seu ritmo constante. As ondas não mudavam de intensidade, apenas repetiam o mesmo movimento paciente, como se ensinassem a todos ali que não havia necessidade de apressar nada. Cada som da água encontrando a areia era familiar, quase íntimo, como uma canção antiga que nunca se cansa de ser tocada. O viajante caminhava novamente pela praia, agora mais devagar do que antes. Seus passos eram curtos, espaçados, sem destino definido. Ele sentia o calor leve do sol na pele, o toque ocasional da brisa trazendo consigo o cheiro salgado do oceano e o aroma distante de comida simples sendo preparada nas casas da vila. Algumas pessoas descansavam à sombra, sentadas em bancos de madeira ou diretamente na areia, apoiadas em tecidos claros. Conversavam pouco, quando conversavam. Muitas vezes, permaneciam apenas em silêncio compartilhado, olhando o horizonte ou fechando os olhos, permitindo que o som do mar ocupasse o espaço onde antes existiam pensamentos inquietos. Perto das rochas, um homem mais velho observava a água com atenção tranquila. Ele não parecia esperar nada, nem procurar sinais. Apenas observava. Seus olhos acompanhavam o vai e vem das ondas como quem acompanha uma respiração conhecida, segura. De tempos em tempos, ele respirava fundo, sincronizando-se com o movimento do mar, como se os dois compartilhassem o mesmo ritmo. O viajante sentou-se não muito longe dali, sentindo a areia quente sob as mãos. Pequenos grãos grudavam na pele, mas não incomodavam. Tudo ali era aceito como parte da experiência. O calor, a luz, o silêncio, o som constante da água. Nada precisava ser ajustado ou corrigido. Ao longe, algumas velas brancas surgiam no horizonte, quase imóveis. Barcos pequenos deslizavam lentamente, sem pressa para chegar a qualquer lugar. Eles se moviam apenas o suficiente para acompanhar o vento, respeitando o tempo do mar e do dia. Na vila, o almoço era simples e demorado. As pessoas comiam devagar, mastigando sem pressa, como se cada gesto fosse uma extensão do descanso. Ninguém parecia preocupado com o que viria depois. O agora era suficiente. O viajante percebeu algo curioso. O tempo não parecia mais passar em horas ou minutos, mas em sensações. Um pouco mais de calor na pele, um pouco mais de sombra, um som diferente de onda, um suspiro mais profundo. Era assim que o dia avançava, sem exigir atenção, apenas presença. Mais tarde, o sol começou a inclinar-se lentamente, mudando a cor da luz. Tons dourados se misturavam com nuances suaves de laranja e bege. O mar refletia essas cores de forma calma, sem brilhos intensos, apenas uma superfície tranquila, quase hipnótica. Algumas pessoas voltavam para dentro de casa, outras permaneciam na praia. Não havia um padrão fixo, apenas escolhas naturais, feitas sem esforço. A vila continuava a respirar junto com o oceano. O viajante caminhou até a beira da água e deixou que as ondas molhassem seus pés. A sensação era refrescante e constante. A água chegava, permanecia por um instante, e então recuava, levando consigo qualquer tensão que ainda restasse. Ele fechou os olhos novamente, sentindo o corpo pesado, relaxado, os ombros soltos, a respiração lenta, o som do mar preenchendo tudo.
apagando ruídos internos, dissolvendo pensamentos dispersos. Quando os abriu, o dia seguia em sua calma inevitável. O sol continuava seu caminho, o vento mantinha seu sussurro, e a vila permanecia ali, acolhedora e silenciosa. Nada precisava terminar, nada precisava começar. A história seguia, fluindo como o mar, preparando-se, sem pressa alguma, para o cair suave da noite que ainda viria. O fim da tarde chegava sem anunciar sua chegada. Não havia um instante exato em que o dia se transformava, apenas uma mudança lenta na luz, quase imperceptível, como se o mundo inteiro tivesse decidido diminuir o volume, suavizar os contornos, desacelerar ainda mais. O sol agora se aproximava do horizonte, espalhando tons quentes pelo céu. Dourado, pêssego, um leve rosa diluído no azul. A luz tocava o mar com delicadeza, criando reflexos longos e tranquilos, que se moviam junto com as ondas, nunca parados, nunca apressados. O viajante permanecia na praia, sentado onde a areia ainda guardava o calor do dia. O corpo estava solto, pesado de um jeito confortável, como quando o cansaço deixa de ser incômodo e se transforma em descanso. A respiração acontecia sozinha, profunda, regular, acompanhando o ritmo constante do oceano. Ao redor, a vila se preparava para noites sem ruídos excessivos. Portas se fechavam devagar. Luzes suaves começavam a surgir atrás de janelas simples, iluminando interiores acolhedores. Algumas lamparinas eram acesas, não para afastar a escuridão, mas para convidá-la a entrar com gentileza. O mar continuava ali, fiel ao seu movimento eterno. As ondas vinham e iam, trazendo consigo uma sensação de continuidade, como se nada realmente terminasse. Tudo apenas seguia adiante, de forma natural. O céu escurecia lentamente, e as primeiras estrelas surgiam, tímidas, uma a uma. Não competiam com a luz que ainda restava do dia. Apenas apareciam, silenciosas, ocupando seus lugares com calma. O viajante se deitou na areia, sentindo o chão firme sob o corpo. O som do mar agora parecia mais próximo, mais envolvente, preenchendo o espaço ao redor e também o espaço interno. Pensamentos surgiam menos, e quando surgiam, iam embora rápido, dissolvidos pelo som constante das ondas. O vento da noite trazia um frescor leve, agradável, que contrastava suavemente com o calor guardado pela areia. Era um equilíbrio perfeito, confortável, seguro. Tudo ali parecia convidar ao repouso. Algumas pessoas ainda caminhavam pela praia, mas em silêncio. Seus passos eram lentos, quase flutuantes. Outras já haviam se recolhido, deixando apenas a presença discreta das luzes distantes e o murmúrio do oceano. O viajante sentiu uma paz profunda, simples, sem explicação. Não era euforia, nem emoção intensa. Era algo mais sutil. Uma sensação de estar exatamente onde deveria estar, sem precisar mudar nada. O céu agora era escuro, pontilhado de estrelas. A lua, ainda baixa, refletia sua luz suave sobre a água, criando um caminho prateado que parecia levar a lugar nenhum, e a todos os lugares ao mesmo tempo. A respiração continuava lenta. O corpo relaxava ainda mais. Os músculos soltavam o que restava de tensão, como se aprendessem, pouco a pouco, a descansar completamente. O som do mar se tornava um fundo constante, previsível, seguro. Um som que não exige atenção, apenas presença. Um som que embala, que acolhe, que permanece. E assim, sem pressa, sem necessidade de despedidas, a noite se instalava por completo. A vila adormecia, a praia permanecia, o mar continuava seu ritmo eterno. Tudo estava em seu lugar. E enquanto o mundo seguia respirando em calma, o descanso chegava de forma natural, profunda, tranquila, segura, como uma última onda suave, que toca a areia, e depois se afasta, lentamente, deixando apenas silêncio e paz.